Oi, bom dia pessoal, bom dia Rede B, hoje é sexta-feira, 28 de maio de 2021 e as imagens que abrem o programa de hoje é da BR-101 em Mata Redonda. Olha só, do lado esquerdo, sentido João Pessoa Recife, do direito, o sentido oposto. E a você ligado aqui da Rede B, uma excelente sexta-feira para você. E os nossos repórteres já estão a postos na tela. Ítalo Arruda. Oi Ítalo, bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a você que nos acompanha. Daqui a pouco eu vou conversar com a superintendente da PRF sobre um assunto muito importante, que é segurança no trânsito. A nossa equipe flagrou pedestres atravessando rodovias fora da passarela. Não pode, é infração, e daqui a pouco todos os detalhes. Valeu, Ítalo. Paula Farias, o que é que você conta? Bom dia. Oi Bruno, bom dia, e a você que acompanha a programação da Rede B. Nos últimos dias a gente tem ouvido falar bastante sobre a CPI da Covid, mas você sabe como funciona a Comissão Parlamentar de Inquérito? Se não sabe, não perde o programa de hoje, que daqui a pouco eu vou conversar com o advogado Henrique Toscano e ele vai explicar melhor como é uma CPI. Valeu, Paula. Na tela, João Lucas Duarte. Oi, João, bom dia. Oi Bruno, bom dia. Daqui a pouco a gente vai conversar com a doutora Carla Machicano e falar sobre acne, um problema muito comum e que atinge muita gente. É já já. Obrigado, João. Fica com a gente. Este é o Bom Dia Rede B, despertando a informação para você. Está no ar o Bom Dia Rede B, com Bruno Ataíde. A gente já abre esta edição com um flagrante perigoso demais. Pedestres se arriscam atravessando a BR-101, mesmo com a passarela a poucos metros. O repórter Ítalo Arruda está aqui com a gente, vai falar sobre isso? Oi, Ítalo. Oi, Bruno, é isso. Estou aqui ao lado da superintendente substituta da Polícia Rodoviária Federal, Keila Mello, que vai falar melhor sobre isso. Keila, bom dia. Além de perigoso, atravessar a rua fora da faixa ou da passarela gera multa, não é isso? Exato. Apesar de existir no Código de Trânsito Brasileiro a previsão de multa ao pedestre, essa multa infelizmente não é aplicada porque nós não temos esse mecanismo para controle, para punição do pedestre. Mas a pior punição que o pedestre pode correr é colocar em risco a própria vida ou a vida de quem está ali também atravessando com ele. Então essa é a grande multa do pedestre. Nós, infelizmente, temos registrados na Paraíba muitos acidentes do tipo atropelamento, principalmente em pontos onde existem as passarelas adequadas para a travessia segura desse pedestre. Então é importante que as pessoas tenham consciência da gravidade do seu comportamento para evitar assim acidentes graves que, em caso de atropelamento, quase sempre são acidentes fatais ou com vítima com lesões muito severas. Muitos motociclistas, na tentativa de encurtar o caminho, acabam fazendo uso da passarela para fazer essa travessia. Está errado, também não pode, e é infração gravíssima. Exatamente, e isso é um comportamento que tem nos chamado muita atenção. Nós temos reforçado a fiscalização próxima às passarelas para coibir essa irregularidade. Dirigir utilizando motocicletas em passarelas é uma infração gravíssima que chega a custar a quase R$900, mais 7 pontos na carteira de habilitação. E porque você quer ganhar um pouquinho de tempo, você evita um retorno utilizando a passarela, colocando em risco a vida dos pedestres que ali trafegam. E aí muitas pessoas nos perguntam por que nós não colocamos, por exemplo, algum tipo de contenção para evitar a passagem de pedestre nas passarelas. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos impedindo, por exemplo, que uma pessoa com um carrinho de bebê utilize a passarela, que uma pessoa que faça a utilização de uma cadeira de rodas utilize a passarela. Infelizmente, nós precisamos contar com a consciência desses motociclistas. Então, se no trânsito nós precisamos ter sempre a preocupação com o outro, nós precisamos adotar sempre uma conduta responsável para evitar acidentes graves. E no caso das pessoas que usam a bicicleta, elas estão autorizadas a fazer uso da passarela? Não.
O ciclista, ele só se enquadra na condição de pedestre quando ele está empurrando a bicicleta. Então, se eu estiver empurrando a bicicleta, eu posso sim utilizar e devo utilizar a passarela para fazer a travessia segura. Agora, montado na bicicleta, pedalando, eu não posso, porque aí eu deixo de ser pedestre e vou me encaixar na categoria de ciclista. Ok, Keila, para a gente terminar, há um trabalho de fiscalização, de orientação nesse sentido da travessia de faixas, de forma que o pedestre tenha segurança? Sim, nós estamos tentando várias frentes para conscientizar a população em determinados comportamentos no trânsito, de acordo com a quantidade de acidentes que nós vamos registrando, e o atropelamento é um deles que nos chama atenção. Então, nós constantemente orientamos aqueles pedestres que são flagrados, tentando atravessar principalmente próximo às passarelas, conduzindo eles à passarela para atravessar de forma segura. Estamos também realizando várias palestras para escolas através de plataforma EAD, em fábricas, em grandes empresas privadas e públicas, de forma a conscientizar a população em relação ao comportamento que ele deve adotar. Então, é lembrar que no trânsito não é só o motorista que é responsável, somos todos nós, desde o pedestre, ciclista, passageiro, todos nós juntos fazemos parte do sistema de trânsito. E por isso a atuação de todos deve ser sempre no foco de respeitar as regras, buscando a preservação da vida. Ok, Keila, muito obrigado pelas informações, pela sua participação aqui com a gente. É isso, Bruno. As passarelas foram construídas para garantir a segurança tanto ao pedestre quanto ao motorista e devem ser, sim, utilizadas. Eu volto com você nos estúdios. Pois é, não vale a pena o risco. Obrigado, Ítalo, pelas informações. E neste mês, um dos assuntos mais comentados foi a CPI da Covid. Mas afinal, o que é uma CPI? A repórter Paula Faria já está aqui na tela com a gente para responder essa pergunta. Paula. Oi, Bruno, como você mesmo falou, a CPI da Covid tem sido repercutido nesses últimos dias, a gente tem acompanhado os desdobramentos e a Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo apurar se houve ilegalidade por parte do governo federal com relação à pandemia. Mas quem vai explicar um pouco melhor sobre esse assunto é o advogado Henrique Toscano. Olá, Henrique, bom dia. Com relação à Covid, do que de fato é a CPI? A Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem um objeto determinado, né, pela Constituição para que ela possa funcionar. Ela é de inquérito porque significa que é uma investigação conduzida por parlamentares, de acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Essa CPI tem como objeto certo para ser apurado quais as condutas perpetradas pelo governo federal ou pelos governos estaduais e municipais e as suas respectivas omissões no combate à pandemia. Ao final de uma CPI, sempre é emitido um relatório final. A CPI tem poderes para investigar, coletar documentos, oficiar instituições, pedir a quebra de sigilo fiscal e bancário, intimar testemunhas, intimar pessoas investigadas, mas ela não pode ser uma CPI para julgar. Ela faz um relatório final de todo o material que é coletado e desse material final são encaminhados para os respectivos órgãos que exercem esse tipo de atividade, como o Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, dependendo do tipo de crime que tenha sido cometido. A gente tem ouvido falar bastante, né, como eu mencionei nos últimos dias, sobre a CPI. Começou dia 27 de abril, se eu não me engano. Há previsão de quanto tempo deve durar essa CPI? A CPI ela tem um prazo fixado, estabelecido em portaria, mas pode ser renovado. No entanto, pelos desdobramentos que a gente vem acompanhando, não temos como definir quanto tempo durará uma CPI. Tanto é que ela é muito definida pelo tempo que os documentos que vão ser solicitados chegam, por vezes há adiamentos de depoimentos, por vezes, como se está verificando, vai ser votado requerimento de acareações, ou seja, são novos atos de interrogatório, de escuta de testemunhas ou de investigados. Então, todos os desdobramentos vão fazendo com que a CPI possa se tornar mais longa ou mais curta. Por isso que no Brasil, por causa de algumas CPIs que não tinham um objeto muito determinado, as pessoas costumavam dizer que a CPI sempre dava em pizza, ou seja, que não dava em nada. No entanto, há um forte esforço, pelo menos dos parlamentares agora no Senado Federal, de dizer que essa CPI vai ter desdobramentos concretos.
E quais são os poderes de investigação de uma comissão da CPI? A CPI, como já disse anteriormente, ela não tem poder para julgar, mas todos aqueles poderes inerentes à investigação, a CPI pode exercer. Por exemplo, requisitar documentos a órgãos públicos, intimar servidores públicos para prestar depoimento, servidores e ex-servidores, intimar pessoas para serem ouvidas na condição de testemunhas, solicitar quaisquer tipo de dados que não sejam dados que estejam abrigados por algum tipo de sigilo que dependa de decisão judicial, né? Fazer todas essas acariações, interrogatórios, inquirições de testemunhas, solicitar laudos, documentos periciais, ou seja, todos esses poderes investigatórios são feitos por uma CPI. Só não pode a CPI julgar. O que a CPI emite ao final é um relatório e desse relatório, como dito anteriormente, é que vão ser tomadas as devidas providências pelos órgãos competentes. Como você mesmo mencionou, depois desse relatório final, que será encaminhado para o Ministério Público, o presidente, se houver comprovação que houve omissão do governo federal, quais são os próximos passos? Havendo naturalmente o encaminhamento de material que seja base para uma denúncia do presidente da República, quem tem o poder de denunciar, logicamente com autorização do Congresso Nacional, é a Procuradoria-Geral da República. A CPI, identificando que houve por parte do presidente ou de qualquer outro governante uma omissão ou uma ação criminosa, né, ou de improbidade ou de qualquer outra natureza, vai encaminhar diretamente para o Ministério Público para apurar essa situação. Então, no caso do presidente da República, a Procuradoria-Geral da República é responsável por analisar o material da CPI e, entendendo que deve denunciar, apresentar essa denúncia que deve ser autorizada no processamento pelo Congresso Nacional. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Henrique. É isso, como o Henrique falou, a gente tem que aguardar, né? Ainda há muita coisa que deve acontecer com relação a esse inquérito. Eu volto com você no estúdio, Bruno. Obrigado, Paula, pelos esclarecimentos. E completou 2 anos esta semana a morte do cantor Gabriel Diniz. A alegria. Como é? O carisma. E a irreverência. A essência de Gabriel Diniz era tudo isso. O cantor, que em 2021 estaria completando 30 anos, estava no auge da carreira, embalado pela música Jennifer. Gabriel viajava o Brasil, levando um show diferente e cheio de energia para o público. GD teve a carreira interrompida após um acidente de avião no dia 27 de maio de 2019. Ele, o piloto e o copiloto perderam a vida. A aeronave caiu em uma área de difícil acesso entre as cidades de Estância e Indiaroba, em Sergipe. O corpo de Gabriel foi velado em João Pessoa, num ginásio lotado de fãs e amigos. Foi muito forte, muito impactante a notícia. Eu saí de Recife desesperada para vir para cá. A minha inspiração nele é a humildade que nós devemos ter todos os dias. É o caminho de todos nós, mas ninguém espera. Um rapaz tão jovem, tão cheio de vida, tão influente num desastre terrível desse. Era um cara que tinha sede para criar, sede para vencer, e é um vencedor. É um batalhador que deu certo. O pai do artista conta como convive com a saudade do filho há 2 anos. No decorrer desses dias que se passaram, eu acho assim que algumas pessoas, eu no meu caso, a gente sentiu alguns momentos de mais fragilidade, mais forte do que hoje. Hoje é uma data mais representativa, mas tem momentos que a gente sente mais aflição pela falta do Gabriel. E assim, hoje é só mais um dia de representação. Saber se sente infinito, no universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Intervalo agora. No próximo bloco vamos falar sobre a retomada dos passeios de catamarã aqui em João Pessoa. Não sai daí. A notícia não tem hora para acontecer. Por isso, nossa equipe está atenta aos principais fatos que irão virar notícia, seja nas primeiras horas da manhã ou durante a noite. Estamos nas ruas em busca de um jornalismo autêntico,
e de qualidade. A equipe da Rede B HD com exclusividade chega no momento de uma denúncia. Pelo menos uma vez por ano, quando a chuva aperta, é essa situação que a gente se encontra. Somos a Rede B. Rede B TV, jornalismo autêntico. Bom dia, Rede B de volta, e já vamos falar com o repórter João Lucas sobre um assunto que preocupa muita gente, a acne. Oi, João. Oi, Bruno, bom dia você que está assistindo a Rede B. A acne, que é uma definição para cravos de espinha, é algo muito comum. Por isso a gente voltou aqui ao consultório da doutora Carla Massicano para conversar um pouco sobre esse assunto. Muito bom dia, doutora. O que é que causa as acnes? Bom dia, João Lucas. Vamos conversar um pouquinho sobre acne, um assunto bem atual, importante e realmente precisa ter alguns pontos esclarecidos. A acne é uma doença de pele muito frequente na adolescência, né? Então, a transição hormonal, ela pode ser responsável pelo aparecimento dessas lesões. Doutora, em relação a isso, né, a senhora falou sobre a aparição de acne em adolescentes. Outros grupos, outras idades também podem ter acne, não é? Com certeza. A acne é uma doença multifatorial, né? Então, assim, o adulto, né, ele pode ter acne. Então, assim, a acne da mulher adulta é uma patologia extremamente frequente e ela é resultado de algumas alterações orgânicas, né, de algumas doenças que a mulher possa apresentar. É muito comum que ela tenha associado uma síndrome de ovário policístico, que é responsável pelo aparecimento da acne, né? A acne também pode ser resultado do uso de algumas vitaminas, de alguns medicamentos tipo corticoide, né? Do uso de algumas proteínas. Então, nesse período em que as pessoas se exercitam excessivamente e faz uso de algumas massa muscular, de alguns... eu não sei como, de alguma suplementação, exato. Então, esses suplementos, quando usado de forma indevida, em excesso, ou mesmo em alguns pacientes que têm uma predisposição, pode levar a um quadro acneico. E as localidades da acne? Geralmente a gente associa a acne ao rosto, né? Mas ela também pode aparecer em outras regiões do corpo. Ah, com certeza, né? A acne, ela tem uma classificação. Ela é classificada em grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, 5. E assim, e de acordo com esse grau, ela vai aumentando o seu comprometimento, o seu acometimento. Então, um quadro de acne suave, ele se apresenta só com algumas pápulas e oleosidade em face. Num quadro de acne mais intenso, num quadro de acne de grau mais elevado, o paciente vai ter sim um quadro com pápula, com pústula, com nódulo, com cisto, com cicatrizes, e isso se estende também a outras áreas do corpo, como o dorso, né, a região das costas e essa região de peitoral. Então, assim, isso é bastante frequente. Há um tempo atrás eu conversei com a senhora sobre acne e a senhora me falou que o uso da máscara nesse período de pandemia também pode fazer com que haja um maior aparecimento de acnes. É verdade. Hoje tem se falado muito de a acne da máscara, né? O que é que acontece? O uso de máscara continuamente faz com que haja um aumento na produção de sebo, na oleosidade, e essa oleosidade excessiva leva ao aparecimento de acne, né? E se faz necessário um tratamento para evitar que se complique, que fique cicatriz. Falando sobre espinha agora, algo bem comum, muita gente espreme as espinhas. Essa ação, ela é ruim, doutora? Isso é terrível, né? Porque assim não resolve o problema e ainda deixa normalmente uma cicatriz, né? Então assim, é comum ficar uma mancha residual e quando não complica, né? Porque você, com as mãos, você leva as bactérias e às vezes você acaba abscedando uma lesão acneica. Então assim, se faz necessário que essas lesões de acne sejam tratadas por um especialista, né? Então assim, tem acne, procura um médico, porque hoje nós dispomos de um arsenal terapêutico para tratar, né? Então, assim, o mercado de medicamentos na dermatologia para acne é intenso, né? Assim, tem muita substância, muita coisa boa. Então, assim, hoje só tem cicatriz de acne quem quer. E, assim,
basta se disponibilizar aí a um médico para tratar de forma conveniente, de forma adequada. E para finalizar, aqueles métodos caseiros para tratar a acne, eles funcionam? De jeito nenhum, né? Eu escuto muito falar do limão, que quando usado pode provocar queimadura, né? Do uso de alguns produtos que sejam mais ásperos, tipo açúcar, né? Que vão fazer uma esfoliação, e isso pode funcionar de forma negativa, né? Piorando o quadro acneico, provocando uma eczematização da pele. Então, a acne é doença de pele e tem que ser tratado por médico e o médico dermatologista. Muito bem, são muitas dúvidas sobre acne, a gente passaria o dia todo aqui conversando, mas obrigado por tirar essas nossas dúvidas. É isso, eu volto aos estúdios. Muito obrigado, João. Até semana que vem. E ainda falando de saúde, na última quarta-feira foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. É isso mesmo, Bruno. Como você mesmo falou, a gente vem aqui falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que é uma data importante para alertar você em casa sobre a importância do diagnóstico precoce para prevenir o agravamento da doença. E quem vai explicar melhor sobre essa doença é a oftalmologista Marielle de Medeiros. Bom dia, Marielle. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os telespectadores que estão assistindo esse programa hoje. E que nós estamos aqui divulgando essa campanha feita pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, que é uma campanha de prevenção à cegueira pelo glaucoma. É uma doença silenciosa que exige que as pessoas, caso tenham algum incômodo na visão, procurem um médico, façam exames. Mas quais são os principais sintomas do glaucoma? Existem vários tipos de glaucoma. O mais frequente é o glaucoma crônico simples. Esse glaucoma ele é inicialmente assintomático. Então, o paciente ele pode estar desenvolvendo a doença e não sabe. Através do exame oftalmológico de rotina, que nós podemos identificar sinais da doença, né? Através de uma avaliação do fundo de olho, a gente observa os danos no nervo óptico e aí a gente precisa fazer uns exames complementares para poder confirmar a presença da doença. O glaucoma, inicialmente, ele danifica o nervo óptico, ele vai destruindo o nervo óptico. Então, às vezes, a gente realiza um exame de campo visual, que é a melhor fase da gente tratar o glaucoma, é quando o campo visual ainda não está comprometido, porque ele ainda está na fase inicial da doença. As pessoas mais acometidas por essa doença são pessoas a partir dos 40 anos, certo? Mas também crianças, recém-nascidos e adolescentes também podem ser acometidos. Podem sim. O glaucoma pode acometer crianças que podem ter nascido com a malformação, né, do globo ocular, alguma falha na parte da drenagem do líquido que gera esse aumento na pressão, e eles já nascem com a pressão alta. Né? E aí tem que fazer todo o tratamento imediato. O glaucoma, apesar dele não ter cura, mas ele tem controle. Então, isso é importante divulgar à população, que eles tenham o hábito e a frequência de ser acompanhado pelo seu oftalmologista, de fazer os exames que o oftalmologista solicita. Muito obrigada mais uma vez. Eu sei que você deu uma pausa aí na sua agenda, está em São Paulo, né? Mas se predispôs a dar essa entrevista. Satisfação, está à disposição, né, para poder ajudar a população. É isso, obrigada mais uma vez. Eu volto com você, Bruno. Obrigado, Paula. Com a flexibilização aqui em João Pessoa, estão autorizados os tradicionais passeios de catamarã. Paula Farias. Olha para essas águas cristalinas e para essas belezas da natureza. Dizer que as piscinas naturais do Seixas são um cenário paradisíaco deveria ser uma redundância. Em um dia típico para um bom passeio, a Praia do Seixas voltou a receber os tradicionais barcos de turismo, após um ano de restrições. Da Praia do Seixas para lá dá uns 15 minutos. Depois, são 2 horas para aproveitar o passeio, que só pode ser feito durante a maré baixa. A primeira viagem do dia teve 20 passageiros, menos da metade da capacidade, que é para 90 pessoas. E esse é o limite recomendado para os passeios, 50% de ocupação. E claro, para entrar tem que estar de máscara, com álcool em gel, ter a temperatura medida e obedecer o distanciamento. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança. O uso de máscara é obrigatório para todos os passageiros, tripulação, passageiro.
Temos álcool em gel disponível para todos poder utilizar, porque está difícil tem que acabar com essa pandemia, né? E aí cada um tem que fazer a sua parte, mas estamos mantendo todos os cuidados possíveis. De início agora a movimentação está fraca, né? Está tendo muito pouca procura, por conta mesmo dos cuidados, muita gente está com medo de vir ao passeio, mesmo sendo área aberta, bastante ventilada, o pessoal usando máscara, mas mesmo assim a procura ainda do início ainda está pouco. Quem desfruta desse passeio também precisa assinar uma lista de controle de passageiros, que é encaminhada para a Secretaria do Meio Ambiente de João Pessoa. Todos os dias a gente envia uma lista de passageiros para a SUDEMA, para saber quantas pessoas vieram aqui e quem foram as pessoas. Caso essa pessoa vá se internar no hospital, numa UPA, e essa pessoa já passou por aqui, então eles vão ter o controle de por onde essa pessoa passou para poder ver onde é que está se transferindo esse vírus, né? Quem foi para o passeio conheceu ou matou a saudade das águas mornas e clarinhas, rodeadas de corais e diversos peixinhos, que enfeitam a areia com um show de cores. Muito show, o tempo tá maravilhoso, catamarã bem seguro, o mar é lindo, tá show. Nós só viemos porque o número tá bem reduzido e a gente sabe que tá no caso seguro para nós, né? Já a Carolina Londeiro, que mora no Paraná, está curtindo o passeio pela primeira vez e se encantou com o que viu. Olha, eu tô achando muito bonito, eu não imaginava que era dessa forma, tinha uma outra imagem, porque a gente não tem isso lá no sul, nas praias do sul, então assim, tô gostando bastante. Esse empresário veio de Recife para desfrutar das belezas naturais desse paraíso. Acho que essa sensação muito boa, libertadora, né? Nos tempos de hoje que a gente está vivendo, acho que poder fazer isso, retomar os passeios, é uma sensação muito boa. E todo esse visual paradisíaco merece ser registrado. Muitas fotos e vídeos para guardar e compartilhar esse momento. É um roteiro encantador. E antes de encerrar, vamos voltar a falar com o repórter Ítalo Arruda, que está com a banda Cristomaica, porque hoje à noite tem live, não é isso, Ítalo? É isso mesmo, Bruno. Desde o dia 13 de maio, a Marcha Unificada da Negritude aqui da Paraíba vem realizando uma programação especial em alusão ao Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, que foi celebrado no último dia 13. E hoje vai rolar um evento para encerrar essa programação. Eu estou aqui na sede da Cristomaica para falar com um dos organizadores desse evento cultural, o rapper e ativista cultural Preto A. Muito bom dia. Qual a intenção desse evento? A intenção desse evento é deixar claro o real significado da libertação dos irmãos negros, né? Assim, com os fatos da história, né? A gente deixa claro uma manifestação na qual, para a gente lembrar que esse dia não nos representa, né? Porque a verdadeira libertação dos negros veio bem depois dessa abolição, né? Que não foi bem uma abolição, né? Virou uma diáspora. Então, é sobre essa diáspora e a resistência dessa diáspora, que são todos os irmãos negros por aí no Brasil, a gente está representando e reafirmando essa filosofia. Né? A live é uma parceria entre a Cristomaica, a Marcha Unificada da Negritude aqui na Paraíba e o Fórum de Artistas Pretos. Além desse evento, tem outros trabalhos que vocês vêm desenvolvendo? Isso a gente vem desenvolvendo um trabalho também com as tribos indígenas, com os quilombolas, né? A Marcha Unificada vem desenvolvendo um trabalho com o nosso povo. E já faz um tempo que a gente está em parceria também, entre também as discussões e as posições políticas, né? Estamos reunidos no Fórum dos Artistas Pretos, né? Que quem está na organização é a Fernanda, certo? E a Del, né? E da Marcha Unificada tem a Lourdes e a nossa irmã Marli, certo? Então essas mulheres pretas que estão movimentando todo esse... E eu tô só uma soma a mais, né? Com a Cristomaica. A gente mantém essa parceria, ela é fidelizada. Para confirmar, para o pessoal poder acompanhar o evento, de que horas e em que canal que será a transmissão? Será na rede do Instagram, né? Do Marcha Unificada da Negritude da Paraíba. E vai ser às 19 horas. Certo? Vai ter a apresentação da Cristomaica dos músicos, do MXLK e as Três Marias. Ok, Preto A, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí no evento. É isso, Bruno, para a gente terminar, música, para ter uma ideia do que vai rolar daqui a pouquinho, mais tarde à noite. Acho que vocês vão ter que tirar a máscara. Será?
Pois é, gente, então vamos encerrar o som aí da Cristo Mike. Agradeço demais a sua audiência. Segunda-feira tem mais comigo aqui a partir das 9 da manhã. Vamos lá, cadê o som aí? Olha só. Tchau, tchau. Bom final de semana. Demais, sou legal, tu sempre se aproveita. Pega todas as receitas do molejo da princesa aqui. Você não consegue mais fugir. Sempre sensacional, tu mesmo.